Por que você mexe no celular quando você deveria estar estudando? Por que você come o que não deveria quando está se sentindo cansado? Por que você vive adiando o projeto importante, o plano perfeito e aquela conversa difícil? A resposta fácil para isso tudo seria falta de disciplina ou força de vontade. Mas a verdade é que a resposta a gente encontra na neurociência. Existe um mecanismo no cérebro humano que nos faz escolher sistematicamente uma recompensa imediata, mesmo sabendo que se a gente esperar, a recompensa depois valeria muito mais a pena. Esse mecanismo tem nome, tem base científica e você compreendê-lo vai te ajudar e mudar a sua visão sobre rotina, hábitos, performance e aprendizagem. Vamos lá? Eu vou estruturar a nossa conversa em 3 camadas. A primeira, a gente vai falar sobre o mecanismo. Na segunda, nós vamos falar sobre o mito que se fala sobre isso. E na terceira, nós vamos falar o que realmente acontece, o que a gente precisa de fato fazer na prática. Aqui no mecanismo, nós temos a teoria do princípio de preferência temporal. Dentro dessa teoria, ela vai dizer que nós temos uma tendência a desvalorizar algo que está no futuro, que a gente precisa esperar tempo para ter aquela recompensa. Então, a gente simplesmente diminui muito o valor atribuído a uma recompensa o quanto mais distante ela está. E existe uma relação muito grande entre distância e valor. Quanto mais distante essa recompensa está, menor é o seu valor percebido. Dentro disso, nós temos a natureza dessa queda, que se chama curva hiperbólica. Dentro dessa curva, ele vai dizer que essa queda de percepção de valor, ela não é linear. Então, diferente de algo que vai ter uma desvalorização constante, a queda de valor ela não vai diminuir de forma constante. Ela vai ter uma queda brusca e depois ela vai diminuindo. Então, essa aceleração inicial é extremamente acentuada nos primeiros momentos de espera e depois a gente vai fazendo aí uma inversão de preferência devido ao formato dessa curva mudar, diminuir. Então, a gente vai mudando de ideia. E, às vezes, a gente simplesmente consegue escolher algo ao longo do tempo, esperar por aquilo, simplesmente pelo fato que o valor percebido foi modificado conforme o passar do tempo. Aqui, nós temos um exemplo prático. Dentro do exemplo prático, a gente tem a ideia de, se eu te oferecer R$ 100 agora ou R$ 200 amanhã, muito provavelmente você vai escolher receber os R$ 100 agora. E isso não é tirando da minha cabeça, isso são estudos científicos que mostram e comprovam. Só que, se eu te oferecer R$ 100 em um ano ou R$ 200 em um ano e um dia, você vai preferir esperar um ano e um dia. A diferença é a mesma entre eu te dar hoje e amanhã, agora e amanhã, é a diferença de um dia. Mas se eu falar para você que daqui a um ano ou um ano e um dia, a sua percepção de espera em relação ao tempo vai dar um outro tipo de valor percebido, que vai fazer com que você consiga esperar essa recompensa. Então, o peso percebido, ele é muito diferente quando a gente tem essa diferença de tempo. Então, se a gente fala do agora ou se a gente fala daqui a um ano, a gente tem uma preferência, uma tendência a querer escolher esse agora. E no nosso dia a dia, como que isso funciona? Esse é um comportamento que faz parte do nosso funcionamento cerebral. É uma programação biológica, mas a gente precisa entender, avaliar e buscar estratégias para lidar com isso. Tem aquela frase famosa que você não é uma criança mimada que tem tudo na hora que quer. Você é um adulto funcional e você precisa saber avaliar e se adequar para que você consiga
colher os resultados que você deseja na sua vida. Então, a gente tem aqui um exemplo dessa recompensa. E uma coisa que acontece muito, né, que é essa relação hoje em dia com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube, redes sociais de forma geral, que são redes que elas trabalham com gratificações instantâneas. Elas vão te dar ali uma dose de dopamina assim que você entra. Então, você tem essa recompensa imediata. E é por isso que muitas vezes, ao invés de estudar, você, obviamente, prefere ir ver vídeos, você prefere ir mexer no Instagram, rolar um feed do Twitter, do TikTok, porque ali você está tendo essa recompensa imediata e você não consegue ter essa mesma recompensa no estudo, porque no estudo a recompensa ela vai vir no futuro, ela vem em longo prazo. Dentro disso, nós vamos falar sobre o mito. O que nós temos aqui no mito? O experimento do marshmallow. É um experimento que ficou muito famoso, inclusive tem vários vídeos na internet que mostram, né, que você deixa a criança num ambiente, coloca na frente dela um doce e fala, não pode comer, tá? Não pode. Não come, porque quando eu voltar eu vou te dar esse doce mais um brinquedo, tá? Não come. E a maioria das crianças comem. E aí os pais foram fazendo essa brincadeira e esse vídeo e algumas pessoas foram mostrando, por exemplo, que os seus filhos não comiam. E o que aconteceu nesse primeiro experimento? Aconteceu que no estudo original, a criança era deixada ali com o marshmallow por 15 minutos e na conclusão desse primeiro estudo, falava que boa parte das crianças não conseguiam esperar, mas quem esperou teria um futuro melhor, que seria algo que você teria um autocontrole, que você nasce com ele ou não. Então, dentro desse estudo, uma das conclusões é como se o autocontrole fosse, de fato, um dom, uma característica que você nasce com ela. Depois, houveram outros estudos que foram revisões e que foram ampliando a amostra, levando outras variáveis em consideração. Dentro dessas variáveis tinham ambiente familiar, tinham questões socioeconômicas, questões de renda. E aí, nesse estudo, que também foi um estudo bem maior, com mais crianças, foi percebido que o que mais influenciava, de fato, não era uma característica inata, não era um autocontrole que a criança nascia com ele. O que influenciava era o ambiente em que aquela criança estava. Um ambiente previsível e confiável fazia com que as crianças conseguissem adiar de forma melhor aquela recompensa. Ou seja, a criança que comeu marshmallow não era uma criança necessariamente impulsiva. Ela tinha aprendido que promessas nem sempre são cumpridas. Era uma criança que tinha uma característica dentro daquele ambiente em que ela acabava tendo esse tipo de comportamento, porque a garantia dela era o agora. Ela sabia que talvez se ela deixasse para depois, ela simplesmente não teria aquela oportunidade. Eu não sei se você já passou por algum tipo de situação assim na sua vida, mas eu já passei. Houveram momentos na minha vida que eu simplesmente não tinha condição de algo. Então, eu precisava e eu aproveitava aquela oportunidade porque eu não sabia se em algum outro momento eu ia ter de novo aquilo, eu poderia fazer de novo aquilo. Então, seria eu não queria adiar, vamos dizer assim, aquela recompensa. E aí, isso vai nos ensinando que é mito, não é uma característica inata você ter autocontrole. E o que realmente acontece? O que realmente acontece, aqui a gente vai falar um pouco sobre essa anatomia de um mau hábito. Por quê? Quando a gente tem uma recompensa, essa tendência o tempo inteiro de querer uma recompensa imediata e de fato ter essa recompensa imediata, a gente tem um hábito de se mimar, vamos dizer assim, de eu posso, eu vou fazer, eu tenho aqui para fazer. Eu já falei aqui
tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa construção de hábito e eu falo principalmente do hábito de estudar, mas ali eu vou falar sobre características que tem a formação de um hábito, que você pode adequar e aplicar para qualquer hábito que você for fazer. E eu falo isso, inclusive, no vídeo, vale muito a pena, que é um vídeo que eu falo que força de vontade não basta, de fato não basta. Dentro disso, nós temos, quando a gente tem um mau hábito, isso significa que, por vezes, nós temos um atrito baixo e uma dopamina imediata. O que isso quer dizer? A gente, muitas vezes, simplesmente não tem nenhum tipo de barreira para tomar aquela atitude ou fazer aquela ação que a gente, na verdade, não quer fazer. Então, a gente tem o impulso para fazer, a gente tem uma recompensa imediata, e isso faz com que a gente faça com que aquele hábito seja repetido muitas vezes. Isso quer dizer que você tem a possibilidade de fazer e você, como adulto, permite que o seu ambiente te coloque nessa posição. Um exemplo real é o celular ao lado da mão, ou seja, a gente tem um baixo atrito, não tem dificuldade, eu vou pegar aqui, vou mexer. Instagram oferece uma dopamina imediata, então você tem uma recompensa. Você pegou, olhou, rolou o feed, sentiu uma sensação de prazer. Resultado, isso não significa necessariamente que é uma fraqueza. É um problema de sistema, é um problema de ambiente. Então, não necessariamente você tem falta de vontade ou falta de motivação, mas você tem responsabilidade por estar em um ambiente mal desenhado para aquilo que você deseja fazer, ser, construir e colher. Então, você precisa cuidar desse ambiente. Como eu falei, o exemplo lá do marshmallow é um exemplo com crianças, mas aqui nós somos adultos e nós podemos projetar um espaço que nos faça crescer. Essa é a anatomia do mau hábito. A gente tem atrito e dentro desse atrito baixo, a gente não tem nenhuma dificuldade para manter e fazer, a gente tem aí essa recompensa imediata. E aqui nós entramos nas 5 estratégias com base científica para que você consiga identificar e fazer com que esse atrito se modifique, que você consiga ter uma preferência temporal modificada para enxergar esse valor percebido das recompensas que não são imediatas, mas são futuras. Primeiro, nós temos o pré-comprometimento. O que é isso? Aqui do lado vocês vão perceber que eu coloco as referências para dizer de onde, qual base científica eu estou tirando essa informação. Aqui é como se você colocasse um dispositivo de bloqueio, ou se você colocar de fato, não só no exemplo, né? Então, essa ação vai restringir suas opções futuras enquanto você ainda está consciente e você ainda está longe dessa recompensa. Então, por exemplo, você pode fazer contratos irrevogáveis com você mesmo, você pode fazer bloqueios de acesso, você pode dificultar algo, você pode deixar de ter algo para que você simplesmente, antes de chegar na situação, consiga manter e fazer estratégias para lidar com ela quando chegar. Então, se você sabe que você se distrai o tempo inteiro com o seu celular, enquanto você deveria estar concentrado trabalhando ou estudando, você já vai ter uma estratégia de deixar o celular em outro cômodo. Então, todas as vezes que você pensar em mexer, que você for no impulso pegar, o celular não vai estar perto de você. Você vai ter tempo de pensar se você quer de fato levantar, ir para outro ambiente, buscar seu celular, e na maioria das vezes isso super funciona porque você vai entender que aquilo ali era uma reação impulsiva e não de fato uma necessidade. Segundo ponto, apostas laterais privadas. O que isso significa? Você simplesmente vai agrupar escolhas. Um exemplo, você pensar, se eu falhar aqui, falho em todo o meu projeto de vida.
Isso aumenta o custo dessa tentação imediata, porque você vai apostar algo maior para você. A gente sempre fala, né? Vivi muitos anos nessas fases de dieta. A gente sempre fala assim: ah, não é um docinho que estraga a dieta inteira. Mas em alguns momentos, você simplesmente se permitir um docinho, de fato, vai estragar a sua dieta inteira. E não por conta daquele único doce, mas porque você abriu essa concessão e a partir disso você vai abrir várias outras. Você simplesmente vai falar: já comi um, vou comer dois, vou comer três. Então, se você se coloca o pensamento de não, se eu comer este doce, eu vou jogar todo o meu esforço fora que eu fiz até aqui, isso vai te ajudar a ter um agrupamento de escolhas e você vai conseguir resistir melhor à tentação daquela gratificação imediata. E isso aqui você vai também aplicar aí para outras coisas. Você precisa pensar outras escolhas do seu cotidiano que você pode agrupar para te fazer repensar. Número 3. Construção de confiabilidade ambiental. O que isso significa para o seu cérebro? Adiar uma gratificação, ele precisa confiar que vai vir uma recompensa. Como vocês viram lá no experimento do marshmallow, muitas vezes as crianças que escolhiam essa gratificação imediata, elas viviam em contextos que elas não tinham segurança, previsibilidade, um contexto em que se faziam promessas que não eram cumpridas. Então, elas preferiam aquela recompensa daquele momento. E você precisa criar esse ambiente previsível para você. Você precisa cumprir pequenas promessas que você faz consigo mesmo. Quantas vezes de repente você se prometeu: esse ano eu vou fazer diferente, essa semana eu vou cumprir, e você falhou, e você não fez, e você não, na verdade, não cumpriu o que você deveria ter cumprido. Isso faz com que você perca a confiança em você. E você manda esse sinal para o seu cérebro de que não adianta você se prometer coisas. Essa recompensa não vem porque você não cumpre. Então você precisa assumir essa responsabilidade e cumprir. O seu cérebro precisa confiar que essa recompensa vai chegar. E aqui, número 4, nós temos o reenfocamento cognitivo. O que isso significa? Focar novamente. É um momento em que você vai olhar para todas as suas distrações e você vai fazer uma abstração. Quando a gente está na fase da infância, tudo para a gente precisa ser muito concreto. Se a gente não vê, a gente não consegue ficar fazendo de forma abstrata. Sabe quando você foi aprender matemática que a professora pegou, ó, 3 maçãs, se você tirar uma maçã e ela te mostra? Se ela simplesmente falasse para você, você não conseguiria abstrair. Nós adultos conseguimos abstrair e é importante que a gente o faça. A gente precisa parar de ser um adulto mimado, que quer também viver como na infância e tudo ser concreto. Se eu não tô vendo, se eu não tô fazendo, se não tá na minha frente. Não, você tem a capacidade de abstrair. Você tem a capacidade de transformar aquilo que você está vendo naquele momento em um outro tipo de pensamento. Então, se você está muito tentado a ceder a algo que você não deveria fazer naquele momento, algo que você não deveria comer, ao lugar que você não deveria ir naquele momento, você precisa ter a capacidade de abstrair. Faça uma imagem mental de algo que te dê uma repulsa, uma espécie de repulsa, para que você não tome essa escolha, essa ação, não vá para esse lugar. Isso pode parecer para você à primeira vista muito estranho, mas isso de fato é comprovado pela ciência, porque vai te ajudar a tirar o foco daquilo. E quando você cria um foco visual e mental de algo, você consegue pegar essa recompensa imediata e reduzir a pressão do desejo, reduzir esse impulso de fazer, de querer essa gratificação.
isso é muito importante porque é uma habilidade também de imaginação. Por fim, nós temos a resposta controladora e a resposta controlada. Obviamente, na resposta controladora, o que isso significa? Você cedeu. A sua resposta controladora te controlou, você foi lá no impulso, fez e não conseguiu se controlar. A resposta controlada é o oposto disso. É uma ação que você faz para impedir um erro depois. Então, por exemplo, tem pessoas que têm aí a questão de uma compra impulsiva. Se você sabe que você vai para um lugar onde você muito provavelmente vai ter o desejo de fazer e de comprar, você pode deixar o seu cartão em casa, não levar o seu celular, o seu cartão. O celular também, né, que hoje a gente agora tem isso, tem Pix, no celular, no relógio, a gente precisa se controlar de diversas formas e entender isso, entender esses nossos gatilhos para que a gente consiga ter estratégias para lidar com eles. A mesma coisa a gente pode falar do celular. Se você sabe que o seu celular te distrai, que o celular te tira do foco, que o celular simplesmente faz com que você se perca no que você deveria fazer, você precisa tirar esse celular de perto. Você precisa colocar um aplicativo para você bloquear. Você precisa desinstalar o que você mais perde tempo dentro do seu celular. Isso você vai conseguir fazer com que o seu, depois, né, no seu futuro, o seu eu do futuro tenha uma resposta controlada. Porque quando o impulso vier, ele vai conseguir ter uma resposta adequada diante do seu objetivo. Então, você consegue mudar os estímulos, os gatilhos que disparam esse impulso em você, que disparam esse desejo da gratificação imediata. E por fim, a gente, diante disso tudo, vendo que que o autocontrole, ele não é algo inato, ele é algo que a gente desenvolve, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, que o nosso cérebro, ele de fato tem biologicamente, uma preferência temporal entre escolher aquela gratificação do agora imediata do que esperar para ter algo depois, ainda que seja melhor, maior. A gente já entendeu que autocontrole não é mágica. Ele faz parte de um design e, principalmente, um design de ambiente, um design de escolhas. Você pode arquitetar isso. Alta performance não é sobre resistir ao imediato. É sobre você criar as condições certas para que você consiga fazer escolhas mais conscientes. E é dentro disso que você precisa trabalhar. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Poderia muito bem dizer para você, tá vendo? É o contexto, dependendo de como você foi criado, do lugar que você tá, das pessoas que estão ao seu redor, sim. Tudo isso influencia, mas se você é um adulto e você está me assistindo aqui, você já sabe que isso influencia e você já sabe o que você deve fazer. Você deve escolher onde estar. Você precisa ter essa capacidade e essa possibilidade. Se hoje você está num lugar que é um lugar que ele, ao invés de te impulsionar para crescer, para resistir o que é imediato e construir algo que é duradouro, você precisa sair desse lugar. E quem pode fazer isso por você? Você mesmo. Mais ninguém. É uma escolha, no fim das contas. Então, crie condições para que você consiga fazer o que precisa ser feito, construir e realizar. Os sonhos, eles são coisas que nos aparecem, mas a gente precisa construir para que eles virem realidade. E sonhar dá trabalho, realizar dá trabalho, viver o sonho dá trabalho. Viver dá trabalho. E se você não quer trabalho, eu sinto muito, você vai ser o tipo de pessoa que vai aceitar tudo o que te dão. E aceitar tudo o que te dão, muito provavelmente, não vai te levar para o lugar onde você deseja. Você já sabe o que tem que ser feito. Eu espero que essas estratégias te ajudem a você conseguir construir um ambiente que te faça crescer. Até a próxima!